buen día para todos. Estoy muy contenta porque al ver a tantos acompañándonos el día de hoy para una plática muy especial con jóvenes científicos que están listos para cambiar el mundo, o mejor dicho, ya están haciendo este cambio. Hoy en día los desafíos del agua siguen creciendo y estamos en necesidad de encontrar soluciones. El día de hoy tengo el gran honor, junto con Erika y con Paula, para presentar a las nuevas voces del agua, a 6 jóvenes ganadores, que nos falta uno el día de hoy, en Latinoamérica, que representaron a los países de Brasil, Argentina y México en el Premio Mundial Junior del Agua en Suecia. Para los que no saben de qué trata este concurso es organizado por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, y en él participan miles de estudiantes de todo el mundo entre las edades de 15 a 20 años que han desarrollado proyectos de investigación que pueden ayudar a resolver los principales desafíos relacionados al agua. Espero que al final de esta plática, la inquietud de estos jóvenes para atacar los problemas del agua los impulse a repensar soluciones y a seguir contribuyendo a nuestra misión de resolver el agua. Al final vamos a tener oportunidad de hacerle todas las preguntas que queramos a este grupo inspirador de jóvenes, así que vayan anotándolas o vayan poniéndolas en el chat para el final de la sesión. Y pues bueno, ya no los entretengo más. Vámonos a Argentina para conocer el proyecto de Anael y de Lucía. Y si nos... Gracias. Hola, bueno, mi nombre es Lucía, fui junto a Anael una de las ganadoras aquí en Argentina y finalistas en Suecia. Y nuestro proyecto se titula, como ven en pantalla, Tratamiento, Ozonálisis y Oxidación Fotocatalítica en efluentes con contaminación orgánica. Me parecerá un nombre muy largo y complicado, pero bueno, vamos a tratarlo de sintetizarlo y explicarlo de la manera más fácil que podamos. La siguiente slide, por favor. Gracias. Bueno, quiero empezar explicando o dando a conocer la motivación que nos llevó a hacer este proyecto, que básicamente es el alto grado de contaminación orgánica que se encuentra en Latinoamérica. Nosotros puntualizamos Argentina porque, bueno, es donde realizamos nuestros análisis, debido a la cantidad de efluentes con contaminación orgánica que son desechados en nuestros ríos y arroyos. Esto compromete la vida animal y la vida vegetal en estas aguas, y también compromete que se puedan seguir utilizando como una fuente de agua potable para nuestra población. Esto es lo que nos llevó a que desarrollemos este tratamiento para desechos con contaminación orgánica. Siguiente slide. Gracias, Ana. Buenas tardes, mi nombre es Anael. Nuestro proyecto combina 2 procesos de oxidación de la materia orgánica. El primero va a ser la ozonólisis y el segundo la fotocatálisis. Son nombres muy complicados, pero simplemente vamos a explicarles la planta piloto que diseñamos para comprobar la eficacia de nuestra propuesta. Nuestro proceso va a comenzar en el pozo de bombeo, donde vamos a tener un efluente simulado. En nuestro caso decidimos utilizar un efluente proveniente del riachuelo, que los que están en Argentina lo conocen como uno de los efluentes más contaminados que podemos tener en nuestro país. Este efluente va a ser bombeado hacia la cámara de ozonólisis, la cual está constantemente siendo inyectada con ozono, también generado en la planta por un generador de ozono que le aplicamos. Y bueno, la idea general sería que cuando el efluente entra en contacto con el ozono, toda la materia orgánica comienza a degradarse, comienza la primera oxidación de la materia orgánica y la parcial mineralización de la misma. ¿Lu? Sí, siguiente slide, por favor. Luego de esto, el efluente llega al reactor de fotocatálisis, pasa por unas columnas vidrio que se suelen utilizar para lo que es destilación en la industria petrolera, y el oxígeno molecular restante de la ozonólisis se convierte en oxígeno atómico gracias al dióxido de titanio, que es el fotocatalizador, que se activa con luces ultravioletas. Ahí está la parte más complicada y técnica, pero bueno, dejémoslo ahí. Y esto aumenta el efecto oxidante
en los compuestos orgánicos. Ana. Sí, siguiente, por favor. Para medir los resultados utilizamos la demanda química de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar la materia orgánica. Ahí tenemos, digamos, el proceso de cómo lo hicimos, pero eso no importa. Lo que importan son los resultados. Medimos la demanda química de oxígeno inicial con el efluente totalmente contaminado y medimos la demanda química final después de 75 minutos. Lo que pudimos observar es que hubo una degradación de un 75% de la materia orgánica en 75 minutos de proceso. Esto nos deja con una gran esperanza y la verdad consideramos que nuestra planta y nuestra propuesta es una excelente opción a la hora de tratar efluentes con contaminación orgánica, lo cual, como dijo Lu, es una de las principales problemáticas ambientales que sufrimos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Lucía, gracias, Anael. Está increíble su proyecto. Cuando lo leí por primera vez dije, ¿cómo estas jóvenes fueron capaces de pensar en desarrollar un proyecto tan complicado, ¿no? Y como dicen, creo que es el futuro y si podemos expandirlo a demás países, porque creo que esta es la solución, pues estaría buenísimo. Pues ahora nos vamos al país más grande de Latinoamérica, nos vamos al país de Brasil, donde aquí hay 2 estudiantes con la misión de hacer accesible el saneamiento básico a toda mujer. Fueron las ganadoras de Premio de Excelencia con su proyecto Sustain Pads, toallas sanitarias ecológicas y accesibles para todas. Camille y Laura, adelante, platíquenos sobre su proyecto. Olá, pessoal. Eu sou a Laura, prazer, é muito legal estar aqui hoje compartilhando, contando sobre os nossos projetos e também sobre as vivências que a gente teve participando do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu tenho 19 anos, então eu sou a Camille e estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de apresentar o nosso projeto. Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Saneamento básico é um direito humano garantido pela Constituição Federal e a base para a vida. É isso que prevê um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criados pela ONU. Entretanto, na prática, há muitos empecilhos que dificultam o acesso da população a esses direitos básicos. No caso das mulheres, um problema preocupante que atinge 500 milhões ao redor do mundo é a falta de produtos básicos para administrarem o seu período menstrual. Tal situação chama-se pobreza menstrual e afeta a saúde física e emocional dessas. No Brasil, esse número é de 1 a cada 4 mulheres. Inclusive, essa temática repercutiu no final do ano de 2021 e início de 2022, onde houve um recorde no Google Trends aqui no Brasil. Mas os problemas não param por aí. Os absorventes sintéticos possuem um forte impacto ao meio ambiente, uma vez que grande parte do seu material é proveniente de fontes não renováveis. Você sabia que os absorventes demandam toneladas de litros de água para serem fabricados? A estimativa é que a cada quilo de algodão produzido são gerados 10 mil litros de água. Ou seja, para cada absorvente são gastos 120 litros de água apenas no processo produtivo do algodão. Mesmo após tantos impactos negativos, ainda há a questão do descarte. Esses acabam parando nos rios e oceanos, poluindo nosso ecossistema por muitos anos. Apesar de existirem alternativas, estas não estão acessíveis a grande parte da população devido ao seu alto custo. Observando esses graves problemas que afetam diretamente o tripé da sustentabilidade, que são o uso exacerbado de água durante a produção de absorventes, a poluição dos recursos hídricos através da grande quantidade de resíduos e a destinação inadequada do lixo gerado pelos absorventes, a poluição do meio ambiente através da grande quantidade de materiais que não são integralmente aproveitados pelas indústrias e o acesso não igualitário de absorventes à grande maioria das mulheres, causando danos irreparáveis em suas vidas, como a ausência das mesmas nas escolas e a falta de dignidade em suas vidas.
Justificamos a nossa pesquisa pela necessidade de pensar em uma solução a esse problema. Desse modo, eu, Laura Drebes, e eu, Camille Pereira, juntamente com a nossa orientadora, a professora Flávia Twardowski, desenvolvemos o SustenPads, com o objetivo de proporcionar uma alternativa sustentável e de baixo custo aos atuais absorventes. Para tanto, utilizamos como matérias-primas subprodutos industriais que antes não possuíam uma destinação tão nobre. Na primeira etapa, desenvolvemos materiais absorventes para substituir o algodão convencional, que utiliza toneladas de água no seu processamento. Para isso, usamos o pseudocaule da bananeira e a fibra da açaí de Jussara. Na segunda etapa, desenvolvemos biofilmes para substituir o plástico, usando subprodutos da indústria nutracêutica e do cacau. E, finalmente, na terceira etapa, desenvolvemos o nosso protótipo de absorvente utilizando o conceito de upcycling, com sobras de tecido das costureiras da nossa região. Tudo isso foi feito baseado em métodos estatísticos e seguindo os testes e normas nacionais e internacionais para absorventes. O nosso protótipo final é capaz de absorver 645%, enquanto que um absorvente convencional 582%, sendo o custo do nosso produto de 2 centavos. Contribuímos com 5 dos 17 ODS criados pela ONU. O projeto demonstra relevância ambiental, social, econômica e científica por proporcionar uma alternativa à produção de absorventes convencionais que utilizam o algodão e assim reduzir a quantidade excessiva de água utilizada nos mesmos. Uma alternativa capaz de diminuir a poluição dos recursos hídricos causadas pelo descarte incorreto de absorventes não biodegradáveis e dos materiais descartados pelas indústrias. A destinação mais nobre a resíduos industriais descartados em abundância para produzir um produto de extrema importância para a qualidade de vida das consumidoras. O nosso produto será levado à nossa comunidade através de uma cooperativa de mulheres para produzir os absorventes, trazendo pertencimento e ressignificação de suas vidas. Agradecemos a todos que contribuíram para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Muito obrigada pela sua atenção. Ok, então agora a gente vai apresentar um pouquinho para vocês o que está além do nosso projeto, né, que foram as experiências que a gente acabou tendo através, então, do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. Então, primeiramente, a gente gostaria de falar que realmente foi uma honra representar o nosso país, o Brasil, no Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, principalmente como sendo 3 mulheres, né? Então, eu, a Camille e a nossa orientadora, a professora Flávia. Foi um conjunto, né? Um mix de vários aprendizados, assim, no âmbito acadêmico, mas depois a Camille vai explicar um pouquinho melhor sobre também todos aqueles aprendizados que foram além. Então, ali a gente trouxe 2 fotos, né, mostrando o nosso orgulho de estar representando não só a nossa cidade, a nossa instituição, como o país, e também a honra de conhecer, então, a Princesa Victoria, que é a foto do lado direito. Pode passar, por favor, Camille. Então, já foi uma surpresa muito grande, muito boa, nós termos sido selecionadas para representar o nosso país nesse evento. Mas nós fomos surpreendidas ainda mais quando fomos agraciadas, né, com o Prêmio de Excelência da edição do ano de 2022. Então, eu acho que essas fotos, elas conseguem traduzir um pouquinho da emoção que a gente sentiu no momento, de toda a felicidade e que a gente conseguiu conquistar, né, um reconhecimento tão incrível como esse. E também, muito mais do que todo esse reconhecimento, né, que a gente acabou recebendo, foram os laços, foram as conexões que a gente fez durante essa experiência. Então, neste evento, né, estavam participando estudantes de outros 35 países. Então, foi um intercâmbio cultural muito grande. Nós estávamos lá na Suécia e a cultura sueca era completamente diferente do que a gente estava acostumada aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente conseguia, ao mesmo tempo que a gente estava na Suécia, a gente conseguiu conhecer muitos outros
países. Então, cada um dos estudantes trazia consigo a sua própria realidade, a sua própria cultura, suas próprias vivências. E isso foi, com certeza, uma das partes mais enriquecedoras do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. Bom, e daí quando a gente voltou para o Brasil, né, a gente teve uma repercussão muito positiva sobre o projeto, sobre a nossa participação no evento, mas o principal é que a gente conseguiu fazer uma divulgação científica muito grande, o que é muito importante para nós, né, que fazemos e desenvolvemos projetos de pesquisa. Então, realmente, todo esse envolvimento e engajamento da nossa sociedade com a temática, com a problemática da nossa pesquisa, mas também com reconhecimento, né, da importância que a ciência ela gera no mundo, com certeza foi muito especial. Bom, e aqui a gente resolveu trazer também para vocês algumas fotos de um reconhecimento que a gente acabou recebendo aqui no nosso país, que foi o Prêmio Cientistas do Ano da revista Glamour aqui do Brasil. Então, todos os anos a revista Glamour, ela seleciona 30 mulheres em diferentes categorias, como, por exemplo, atriz do ano, empreendedora do ano, cantora do ano, e casualmente, em 2022, então, nós fomos as selecionadas para sermos as cientistas do ano. Então, foi uma experiência muito diferente para a gente, porque a gente está acostumada a participar de várias feiras e apresentar o nosso projeto científico, só que nesse evento em específico, a gente conseguiu expandir para além das feiras de ciência. Então, foi um processo também muito enriquecedor, onde a gente conseguiu conhecer bastante pessoas famosas aqui no Brasil, então foi muito legal essa experiência também. E para finalizar, então, o ano de 2022 com chave de ouro, a gente alcançou algo que até hoje eu acho que a gente não consegue medir em palavras. Nós somos selecionadas como Forbes Under 30 aqui no Brasil, no terceiro setor, então realmente foi mais um dos acontecimentos incríveis, inacreditáveis que a ciência nos levou, né? Então, realmente foi para finalizar o ano de 2022 com muita elegância. Pode passar, por favor. Mas a gente sempre gosta de destacar que muito além dos reconhecimentos, muito além de tudo isso, um conjunto muito maior é os laços que a gente criou. Então, a gente gosta de contar, né, como eu, a Camille e a nossa orientadora, a professora Flávia, criamos um laço muito bonito. Eu digo que hoje eu considero a Camille como uma irmã e a Flávia como uma mãe. Em uma das publicações que a gente fez, uma pessoa que nenhuma de nós três conhecemos, ela comentou que era nítido que havia acontecido um encontro de almas. E realmente eu acredito que foi isso. A gente cresceu muito, não só no âmbito acadêmico, mas a gente cresceu como seres humanos. Então, realmente é uma experiência que a gente vai levar por toda a nossa vida. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham gostado. Foi só um pouquinho, foi bem breve que a gente contou da nossa história aqui. Muito obrigada. Me voy a cambiar de canal un segundito. Ok, listo. Pues yo no sé ustedes, pero la verdad es que me alegra mucho, me pone feliz el corazón ver que jóvenes estén representando en el ámbito del agua, y no solamente jóvenes, sino mujeres. El año pasado fue histórico para esta premiación porque las 3 ganadoras, los 3 reconocimientos fueron puras mujeres en esta área de ciencia. Y es increíble, y ahorita me dieron escalofríos saber que vamos por más y que Camille, que Lucía, que Analí, que todo el equipo está haciendo todo lo que puedan hacer, están utilizando sus ganas, su inquietud para hacer un cambio en este mundo. Yo tengo muchas preguntas, sé que seguramente muchos de ustedes también tienen muchas preguntas,
nuestro compañero Alonso, el ganador del Premio Juvenil del Agua en México, no nos pudo acompañar el día de hoy, pero igual después de esta plática les vamos a estar enviando el video subtitulado de Camille. Y perdóneme. Ay, se me está olvidando tu nombre. Laura, sorry, perdón. Y también sobre el proyecto de Alonso, del PET. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, si no, pues puedo empezar yo con nuestra plática, con nuestra discusión. Quiero saber un poco más de por qué nos deberíamos de enfocar nosotros en el agua. Y la que quiera contestar, pues levante la mano. ¿O por qué es tan importante para ustedes resolver esto o echarse este desafío? ¿No? Laura? Ok. Bom, posso começar. Bom, a água é a base para a vida, né? Todos nós, seres humanos, os animais, enfim, todo o ecossistema, ele demanda, exige, a gente precisa da água. Então, com certeza, a gente precisa tomar os devidos cuidados, né, para preservar ela. Muitas pessoas não têm acesso à água, e até muito nessa problemática que eu e a Camille, né, a gente desenvolveu o projeto, porque saneamento básico é uma das questões que está interligada com a água. E também é uma questão de base para a vida, a gente utiliza no dia a dia, então são problemas, né? São fatos que são negligenciados muitas vezes, mas que é muito importante a gente trazer esses assuntos à tona para que a gente consiga solucionar da melhor forma e evitar, né, que as pessoas fiquem sem. Então, para mim, isso é o essencial, assim, a água é tudo para nós. Sim, eu concordo plenamente com a Laura, até porque, né, a água ela está presente em todo o nosso cotidiano e muitas vezes a gente não percebe, né, o tamanho e a importância dessa substância básica para a vida. Então, isso é importante até não só para a gente, nós humanos, mas para todo o ecossistema. Então, também tem a questão, né, da problemática ambiental. Então, no caso do nosso projeto, por exemplo, a gente fez um absorvente usando fibras vegetais. E por que a gente não utilizou o algodão? Por que nós não usamos o algodão orgânico, por exemplo? A gente não utilizou ele porque para cada quilo de algodão produzido são usados mais de 10 mil litros de água. Então, o que a gente queria? A gente também queria contribuir tanto para a questão social quanto para ambiental. Então, até por esse motivo, né, que a gente ficou muito preocupada com o impacto ambiental do nosso produto e calculando, então, né, o gasto de água, a gente viu que durante o processamento do nosso material, a gente gasta 99% menos água durante esse processo. Então, realmente, essa problemática foi muito importante para a gente, né, durante a realização desse projeto. Que, inclusive, no início, eu acho que até mesmo nós três, a gente tinha um pouco de dificuldade de entender, nossa, como a água ela está conectada a um absorvente. Talvez algumas pessoas que estão aqui se questionaram no início, mas absorventes? Mas realmente, a água invisível, né, que inclusive foi o tema da Semana Mundial da Água do ano passado, ela está diretamente relacionada com o nosso projeto. Então, é realmente aí que a gente dá a nossa contribuição. Muchas gracias, Camille y Laura. La verdad es que coincido con ustedes, el agua es todo, y más su proyecto sobre las toallas sanitarias, como lo comentaron, tiene más consecuencias, no nada más es el acceso básico de saneamiento hacia una mujer, sino que también esto perjudica a que las mujeres puedan asistir a la escuela. Si no tienen acceso a esto y tienen este momento, pues muchas dejan de ir por pena, ¿no? Y que ustedes hayan hecho esto, su proyecto accesible para todas, pues va a ayudar a que muchas puedan continuar con sus estudios. Y no nada más en Brasil, sino alrededor del mundo. En Salem, no sé si ustedes conocían, pero tenemos un proyecto específicamente en la India para ayudar a las mujeres a tener
acceso a estos productos de manera accesible. Anael, Lucía, tengo también preguntas para ustedes. ¿Cuál fue el reto más desafiante para ustedes en desarrollar este proyecto? Igual, Camili y Laura, si lo quieren contestar después, adelante. Bueno, en realidad todo el proyecto, ¿no? Es un reto ya desde la problemática, desde el desarrollo, desde todo pensar, desde construir la planta piloto, todo fue un desafío. Pero específicamente la parte más técnica y la parte más química, ¿no? Esto de entender bien la ozonólisis, cómo funciona, cómo poder aplicarla, que es un tratamiento que ya se usa en aguas. Y lo mismo que la fotocatálisis, o sea, ambos tratamientos son comunes en lo que es la industria de potabilización o de descontaminación del agua. Lo que nosotros intentamos fue unir estos dos tratamientos para tener una mayor eficiencia, ¿no? Y fue complicado porque, claro, ¿cómo haces que el oxígeno, el ozono, el fotocatalizador es muy, muy técnico todo? Entonces, por supuesto, con ayuda de nuestros profesores, esto lo pudimos desarrollar porque solas hubiese sido imposible, ¿no? Pero la verdad que sí, fue todo un desafío y sobre todo esto, ¿no? La parte tan química del proyecto. Sí, claro. Sí, creo que, como decía Lucía, es el tema de pasar de la teoría a la práctica. Nosotros nos podríamos haber quedado con la teoría de decir, bueno, esto combinado funciona, pero quisimos ir un poco más allá y demostrar que esto realmente puede ser realidad. Entonces, sí, bueno, fue muchísima la ayuda que tuvimos nuestros profesores, armamos la planta piloto cuando estábamos en cuarentena, estaba todo el mundo parado. Por ahí quisimos ir un poco más allá con un proyecto un poco más práctico y bueno, eso fue lo más complicado, digamos, hacer que realmente funcione lo que nosotros teníamos en nuestra mente, ¿no? Y creo que Camila y Laura mencionaron en su video que un reto en la cual se enfrentaron fue el transporte. ¿Es correcto? ¿Nos puedes platicar un Isso, poco más? na verdade, a gente, assim como as meninas, a gente enfrentou diversos desafios, mas acho importante também falar que são estes desafios, são essas dificuldades que nos fazem mais fortes, mais resilientes, né? Que a gente não desiste tão fácil para alcançar os nossos objetivos. Dos desafios realmente foi a questão do transporte, porque quando a gente começou a desenvolver o Sustenpeds foi no ano de 2021. Então, a gente ainda estava na questão, né, da pandemia, então tudo muito restrito. A gente não estava tendo as aulas presenciais na nossa escola. Então, basicamente, quem tinha acesso para acessar a escola éramos eu, a Camille e a nossa orientadora e algumas pessoas da equipe da escola. Então, todo aquele contexto também era muito difícil, imagina, ver a escola vazia. Então, a gente ia todos os dias para o laboratório de manhã para fazer os testes, e de tarde a gente participava das aulas online. Mas a questão do transporte é que eu não moro na mesma cidade, não morava na mesma cidade que a nossa escola ficava, que era em Osório. Então, e eu sempre utilizei o transporte coletivo para ir até a escola. Só que como não estavam havendo aulas, não tinha transporte. Então, eu tive que contar com o apoio incondicional dos meus pais, de amigos, enfim, de tios, para que eles me levassem todos os dias da manhã para a gente fazer, então, os testes. Isso também mostra como a ciência ela é coletiva, né? Muitas pessoas contribuíram para que a gente pudesse chegar aqui hoje. Então, é sempre bom também reforçar isso, que nada a gente consegue sozinhos. Sim, e até um outro problema também que a gente acabou tendo durante o processo foi a falta de equipamentos lá na nossa escola. Então, há pouco tempo atrás, a nossa escola nem tinha um laboratório.
E para a gente conseguir fazer o nosso material absorvente, que substitui o algodão convencional, né, no nosso absorvente, a gente tinha que extrair as fibras do pseudocaule da bananeira, que é como se fosse, então, o tronco, né, da árvore da bananeira. Só que para extrair essas fibras, a gente precisava prensar esse material para extrair manualmente. Só que na nossa escola não tinha uma prensa para fazer isso. Então a gente teve que usar a nossa criatividade e no final a gente teve a ideia de literalmente atropelar o pseudocaule da bananeira com o carro da nossa professora. Então, para vocês verem que apesar das dificuldades, dos desafios que a gente acabou enfrentando, foi um processo muito enriquecedor que realmente salientou muito a importância do trabalho em equipe e da resiliência. Wow, pues me encantó que nos estén demostrando y me quedo con esta frase que dijiste, Laura, que la ciencia es algo colectivo. Aunque tú no estés aportando conocimiento, con tus acciones estás siendo parte de ese cambio. Entonces, muchas gracias por compartirnos. Yo estoy aprendiendo mucho, me voy a llevar muchísimo de esta plática. Tenía la mano alzada Mario, no sé si gustas quitarte de mute o no sé si ya te fuiste. Creo que ya no está. Si no, la siguiente pregunta para Laura y Camille. Luego de toda la experiencia y toda la exposición en medios, ¿tuvieron propuestas para desarrollar este producto a escala? Bom, sim, a gente teve algumas propostas de algumas empresas, tanto daqui do Brasil quanto da própria Suécia. Porém, a gente priorizou fazer a patente do nosso produto para justamente então proteger e garantir que o nosso absorvente ele fosse aplicado em uma tecnologia social. A gente não queria que alguma empresa gerasse lucro em cima da nossa ideia, porque o nosso objetivo desde o início foi combater a pobreza menstrual através de um produto de baixo custo e ecológico. Então, por esse motivo, a gente primeiro priorizou a patente e, felizmente, então, a patente ela foi depositada no dia 26 de dezembro de 2022, no dia do meu aniversário, não poderia ser tão especial. E agora, então, a gente está vendo quais são os melhores caminhos, né, para a gente conseguir aplicar o nosso produto, né, na nossa comunidade, porque realmente esse é o nosso maior sonho, né? Y yo creo que no nada más tu sueño, sino el sueño de todos, y sé que de todos los que estamos aquí presentes, de hacer un cambio. Entonces, compartimos esa emoción que tienen ustedes. Y aquí también por el chat las felicitan a las 4 por todo lo que han hecho. Tienen 2 preguntas. ¿Cuáles consideran que sean los medios adecuados para que más jóvenes puedan interesarse y participar activamente? ¿O por qué creen que hay desinterés en la ciencia? ¿Es algo difícil? ¿O piensan los jóvenes que no pueden atacar el problema? ¿Qué problema, qué creen ustedes? Quizás siempre, permiso, ¿no? Que tomé la palabra. Quizás siempre se ve al cuidado del agua como algo más masivo, ¿no? Como algo más grande, que tiene que venir de grandes empresas, como que tiene que ser, no desde el cuidado personal, ¿no? Pero no, es en todos lados. Desde su propia casa, por supuesto, que puede cuidar el agua. Y ahora, si uno quiere intentar crear un proyecto relacionado con este tema, mientras esté plantada la curiosidad en uno y tenga una idea o la intención de ayudar en este tema, uno tiene que empezar a buscar, tiene que seguir siendo curioso, tiene que agotar sus medios, creo yo, como para poder desarrollar algo. Me parece para mí que es eso. Las demás chicas gustan comentar o agregar algo al comentario de Lucía.
Eu gostaria de falar que, na verdade, eu vou falar de uma forma mais geral, não focando apenas na questão da água, mas eu sempre digo que o exemplo move. Eu sou a prova disso, porque quando eu estava ainda no ensino fundamental, eu passei a acompanhar notícias de meninas que estavam fazendo projetos de pesquisa. Casualmente, eram orientadas da professora Flávia Twardowski. E aquilo me causou um espanto, porque eu não imaginava que era possível fazer ciência no ensino médio, muito menos sendo menina. Porque na minha cabeça, só quando a gente estivesse no mestrado, num doutorado, ou a gente tem aquele estereótipo de que é um homem mais velhinho, como um Einstein, mas não, aquilo estava acontecendo muito perto de mim. Então, a partir daquele momento que eu vi que aquelas meninas, elas estavam fazendo a diferença na sociedade, que elas estavam sendo protagonistas, eu senti uma vontade enorme de começar a desenvolver um projeto de pesquisa. E foi aí que surgiu o meu sonho de entrar no Instituto Federal, que era a nossa escola, para também desenvolver um projeto de pesquisa. E até por isso eu falei antes da importância daquele reconhecimento, daquela divulgação científica que a gente conseguiu fazer no ano passado. Porque realmente é através de que as pessoas elas conseguem visualizar que outras estão fazendo, que elas vão se sentir motivadas a também ir atrás dos seus objetivos, dos seus propósitos e, de alguma forma, né, contribuir na mudança para um mundo melhor. Sim, eu concordo plenamente com a Laura, e principalmente essa questão de justamente o incentivo, né? O acesso à informação e o exemplo. Porque eu também, quando eu estava ainda no ensino fundamental, eu nunca me passou pela minha cabeça que eu poderia fazer ciência. Então, que uma menina como eu poderia ter acesso a esse tipo de oportunidade. Então, também proporcionar com que estudantes eles consigam saber que é possível para eles fazer sim projetos de pesquisa, que é possível eles serem protagonistas e agentes de mudança na sua comunidade, eu acho que já é um grande passo. E isso é possível, né, através, então, do acesso à informação, através de proporcionar, então, esse tipo de oportunidade para esses estudantes ainda no ensino básico, né? Então, é muito legal, assim, agora ver toda a nossa trajetória que eu e a Laura, a gente passamos desenvolvendo projetos de pesquisa, e assim, eu jamais imaginaria ter acesso a oportunidades que eu tive por causa da pesquisa. Então, eu acredito que esse exemplo, né, que a gente está dando para outras jovens lá da nossa comunidade também é muito importante e é muito poderoso, né? Até um acontecimento, né, foi quando eu e a Laura, a gente, no final do ano de 2022, a gente participou de uma feira de ciências lá da nossa comunidade, da nossa escola, e enquanto a gente estava apresentando o nosso projeto para o público, para a comunidade, algumas meninas vieram, né, conversar com a gente, nos falaram, a gente se inspirou muito em vocês, a gente admira muito vocês, e aquilo que vocês conseguiram, né, é muito importante, ainda mais vindo da mesma comunidade que nós. Então, elas conseguiram se enxergar na gente, e isso, assim, já é muito gratificante para a gente poder estar, né, proporcionando, então, esse exemplo para outras meninas. Wow, wow a las tres. Estoy sin palabras porque la verdad es increíble cómo se expresan y se ve lo apasionada que están por la ciencia. Yo pudiera platicar con ustedes todo el día, pero hay muchas más personas en esta conversación que quieren participar, entonces voy a preguntar algunas cosas. Me preguntan, Anael y Lucía, ¿el proyecto de potabilización en Argentina es aplicable? Y han investigado quién lo podría hacer y qué se precisa para cristalizarlo. Sí, es aplicable. Obviamente lo que nosotros hicimos en nuestro colegio, en nuestro laboratorio, era un modelo chiquito, una planta piloto, algo que nosotros podíamos medir dentro de nuestro espacio, ¿no? Porque si nos fue un poquito, o sea, se nos va de las manos. Pero sí es aplicable con un salto de escala que también tenemos desarrollado en nuestro proyecto para las distintas medidas que se quieran hacer. Con ese salto de escala uno lo puede adaptar al lugar que lo quiera, ¿no? Así que sí, es aplicable.
Sí, exactamente. Y no solamente es por ahí, nosotros tomamos un río que estaba muy contaminado y obviamente sirve para realizar una limpieza del mismo, pero también lo ideal sería poder colocarlo, digamos, al final del tratamiento de empresas que se dedican a trabajar con, o sea, que generan contaminación orgánica, que tienen desechos orgánicos, como empresas alimenticias, etcétera. Y bueno, nada, sería excelente que este proyecto pueda formar parte de su parte de, digamos, limpieza antes de tirar sus efluentes a nuestras aguas para que obviamente la contaminación orgánica que dan sea mucho menor. Ok, ok, wow. ¿Hay alguna manera de prevenir que tanto efluente orgánico llegue al agua o es algo inevitable? No, es que, ay, perdón, ¿querés hablar? No, sí, no, una cosa, o sea, en realidad, según las distintas legislaciones, por lo menos en nuestro país, todos los efluentes que salgan de una fábrica que sean desechos tienen que ser previamente tratados. Okay. Eso es por ley. Pero en muchos casos la realidad no es esa, no se cumplen muchas veces. Entonces, este tipo de proyectos no solamente es para, obviamente, la limpieza y la descontaminación del agua, sino también para la concientización, ¿no?, de esta problemática. De decir, acá hay un problema, una ley que no se está cumpliendo, bueno, hagamos algo para llamar la atención, ¿no? Y que las empresas, las grandes empresas se interesen por llevarlo a cabo. Sí, claro, y como dices, crear concientización. Y pues, por ejemplo, aquí ya tienes a más de 60 personas que ya estamos conscientes del problema, no nada más en Argentina y Brasil, pero en otras partes del mundo. Y creo que ahora nos toca a nosotros también sumarnos a su causa, a este movimiento de esto es lo que está pasando y pues ya es hora del cambio. Como dice pues nuestra plática, el agua es ahora, ¿no? Ya no podemos esperar. Tenemos más preguntas, tenemos todavía unos minutos para contestar. De su experiencia en Suecia, ¿qué fue lo que se llevaron? ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Qué consejos le podrían dar a jóvenes que seguramente algunos de nosotros vamos a ir a casa y platicarles sobre lo que aprendimos hoy? ¿Qué consejos les podrían dar a ellos de seguir sus sueños? Sí, tomo la palabra. Yo creo que lo que a mí más me impactó de viajar a un país como Suecia, siendo de Latinoamérica, Argentina, es la conciencia que hay con respecto al agua y al medio ambiente. Eso fue lo que me marcó y lo que traje, digamos, lo que traje en el avión a mi casa. La importancia que le dan al medio ambiente. Allá en las universidades es obligación, digamos, que el medio ambiente y también el género sea una materia más, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasa acá? ¿No? Empecemos con la educación, empecemos a darle la importancia que se merece tanto el agua como el ambiente, el cuidado del mismo. Entonces la responsabilidad, el compromiso que tienen en Suecia con todo eso, digamos, la verdad es que fue lo que yo más me traje y lo que quiero implantar acá en Argentina a todos. ¿Quién dice yo? Me gustaría saber de las cuatro, las cuatro que se llevaron de essa experiencia em Suécia. Ok, eu acho que eu posso falar, então. Estava esperando para que se alguém ia falar. Mas eu concordo completamente com a Anael. Assim, eu acho que com certeza foi algo que me chocou muito positivamente, é claro. Toda essa preocupação, é uma visão de mundo completamente diferente da nossa realidade. Então, realmente, eu acho que a gente voltou muito instigadas com um olhar novo sobre como a gente pode fazer diferente aqui na nossa realidade, né? Isso, claro, falando na questão sobre o meio ambiente, sobre a água, sobre como ter uma empatia com o próximo, com a natureza, mas também, claro, não posso deixar de falar que a experiência ela foi muito completa e muito plural, porque realmente a gente ter as trocas
com pessoas de realidades totalmente diferentes, também nos fez crescer, também nos fez ter um outro olhar sobre as coisas. Então, visitar os lugares da Suécia, ver como as coisas funcionam, realmente é o que eu carrego de mais especial de toda essa experiência. Bom, para mim, uma das partes mais especiais foi justamente o fato de eu estar indo em um país diferente, encontrando jovens, vários jovens da mesma idade que eu, que tinham o mesmo propósito que eu, que era, então, construir soluções para o meio ambiente focados na água, né? Então, foi muito legal isso que... Esse pensamento de que a gente não está sozinho no mundo, né? Tem outras pessoas que também pensam como a gente e também querem impactar o mundo através da ciência, através da pesquisa. Então, isso foi muito legal, porque todos os jovens eram completamente diferentes um do outro, cada um de um país diferente, de uma cultura diferente, mas saber, né, que todos eles estavam lá por um mesmo propósito, com o mesmo objetivo, é algo muito poderoso, é algo muito grande. E eu gostei muito dessa parte também. E claro, né, todos os passeios, o intercâmbio cultural foi incrível, poder conhecer diversos lugares, poder experimentar comidas diferentes, uma cultura diferente. Então, foi uma das partes mais legais também que eu achei. Y Sí, Lucía. bueno, coincido completamente con las tres y no me dejaron mucho más para decir, pero bueno, sí, la verdad que el intercambio cultural fue una locura, la conciencia ambiental que hay allá, bueno, como decían las chicas al final, pero eso es cierto lo que dice Camille, que nosotros fuimos allá y nos encontramos todos ya teniendo algo en común, que era querer cuidar el agua, ¿no? Y quizá nunca nos hubiésemos cruzado en la vida si no hubiese sido gracias a este premio y a toda esta organización que es gigante. Así que bueno, más que agradecida también. Muchas gracias. Aquí en el chat, pues las están felicitando a todas. Nos dan esperanza para un mejor futuro. Y gracias por ser faro de las mujeres en la ciencia. Nos preguntan para Camille y... para Argentina, perdón. Si se han podido acercar a los jóvenes de la Escuela Técnica número 2, Alemania, de Villa Ballester, que viajaron a Estocolmo en el 2013, ¿sí? Sí, bueno, nosotras somos, bueno, Ana en realidad ya es una ex estudiante de la Escuela Técnica número 2 Alemania, yo soy actual, estoy en mi último año ya, así que sí, o sea, el mismo profesor que asesoró a esos chicos, nos asesoró a nosotras, y también tiene un principio bastante parecido a nuestro proyecto, así que sí, estamos bastante familiarizadas con ellos y con el proyecto, y bueno, con la escuela porque es nuestra escuela. Okay. Y pues ya nos quedan unos minutos. A mí me encantaría que, creo que ya nos han dejado muchos mensajes el día de hoy, pero ¿con qué podrían dejarnos? ¿Con qué mensaje nos quieren dejar a todos los que estamos viendo el día de hoy? Y ahora sí, si quieren extender un poco. Bueno, no, creo que es lo que decíamos todas. Por algo pudimos viajar a Suecia, por algo ganamos ese premio nosotras representando a nuestro país, y eso creo que todas les queremos transmitir, ¿no? La importancia del medio ambiente, de cuidar el lugar que nosotros habitamos, no tienen que ser agentes de cambio, digamos, masivos, participar en grandes proyectos, crear ideas, no es solamente eso, sino también desde nuestro lugar, desde nuestra casa, empezar a respetar el lugar que habitamos, a respetar a los animales, a respetar nuestros recursos hídricos, nuestro planeta, dejar de ensuciar, buscar alternativas, digamos, a todo lo que son los plásticos. Hay mucho para hacer y creo que es hoy el momento de tomar conciencia. Como dice Salem, el agua no puede esperar, tiene que ser ahora. Y bueno, nosotras estamos acá para transmitirles ese mensaje. Y bueno, a todos los jóvenes, la verdad es que me encantaría que puedan
tratar de participar en este tipo de proyectos. Es increíble todo lo que hace el Premio Junior del Agua acá en nuestros países y en Estocolmo, entonces nada, es un gran incentivo participar en este tipo de proyectos si les interesa la ciencia, el cuidado del ambiente, y bueno, siempre va a ser para sumar. Muchas gracias. Gracias, Anael. ¿Alguna de...? Y yo quiero decir una cosa un poquito más general, como que, nada, que para mí me parece importante, pero es que sean curiosos y que no tengan miedo. O sea, curiosos, que a veces pasa que uno se tira un poco para atrás, pero que la curiosidad es lo que va a llevar a que todo se pueda mejorar y a que todo, creo yo, ¿no?, se pueda solucionar de alguna u otra forma. Com certeza, eu concordo com o que as duas meninas falaram, né? É muito sobre isso, e eu também gosto sempre de enfatizar mesmo realmente essa questão sobre ter coragem, né? Sobre não desistir tão fácil com os desafios que surgem no nosso caminho. Na verdade, eu acho que são mais as dificuldades que a gente encontra do que a gente consegue fazer algo tão fácil, né? Mas que a gente consiga, então, ser persistentes para buscar os nossos propósitos, para dar nossa contribuição, nem que seja com pequenas ações no nosso dia a dia, porque realmente é agora que a gente precisa ter essa consciência, essa preocupação com a água, com o nosso planeta e com o meio ambiente. Sim, então a minha mensagem para hoje também é justamente nessa questão de você ter coragem de dar o primeiro passo, que é muitas vezes uma das partes mais difíceis, né? Então, por exemplo, né, no meu caso, para desenvolver esse projeto, quando eu tive a ideia de desenvolver, foi muito difícil para mim dar o primeiro passo, porque eu sempre tinha aquela mentalidade, mas será que eu vou ser capaz de fazer um projeto de pesquisa? Será que eu realmente vou ser capaz de desenvolver uma solução para esse problema? Então, a gente às vezes fica, né, com essas inseguranças, mas o meu conselho para vocês é tenham coragem, sabe? Igual a Lúcia falou, não tenham medo de darem esse passo. Claro, vão ter muitos desafios durante toda a trajetória, mas o importante é jamais desistir e ter propósito naquilo que você está fazendo, né? Ter paixão por aquilo que tu faz, porque quando tu tem paixão, os problemas, eles ficam cada vez mais menores, né? Então, é justamente isso, e eu incentivo muito, né, os jovens, principalmente, a fazerem pesquisa, a desenvolverem essas soluções, porque nós, jovens, nós somos, sim, o futuro do planeta, mas nós somos a solução para os problemas que nos cercam hoje, agora. Então, essa é a minha mensagem hoje. Muchas gracias a todas. Creo que hablo por todos los que estamos aquí. Felicitaciones por todos sus logros, por ser mujeres de cambio y por enseñarnos a todos que el sueño de mejorar el mundo no es inalcanzable. Con pequeñas acciones e innovaciones como las suyas, el futuro se ve cada vez mejor, y pues es gracias a ustedes y al colectivo que, como mencionaron, les deseamos muchísimo éxito y que esa inquietud por resolver los problemas del agua nunca se les acabe. También a Xylem, a los que nos están viendo, a mí me gustaría decirles que no solamente porque trabajemos en una empresa del agua significa que ya estemos haciendo un cambio. Hay que involucrarnos en nuestra comunidad, hay que alzar la voz, hay que alzar la voz cuando vemos que algo está mal. Si ves que alguien tira algo al piso, ustedes digan que eso no es. El movimiento es colectivo y hay que sumarnos todos. Y pues el agua no puede esperar, es ahora. Muchas gracias a todos por unirse, por conectarse. A mí me encantó esta plática y síguenos y descubren nuestras novedades. Entonces pueden escanear aquí el código QR y pueden seguir a Xylem Latam. Muchas gracias a todas. Gracias, Camille, Anael, Laura y Lucía. Muchas gracias por invitarme. Un aplauso virtual. Sé que no pueden ver a los demás, pero en donde quiera que estén, un aplauso virtual a estas chicas.